Fiz um vesting para receber 10% da sociedade, mas quando eu fui entrar efetivamente nela, percebi que meu percentual foi menor. Isso é possível? Olá, eu sou Luiz Costa e eu vou falar referente a esse percentual de participação no vesting. Primeira questão, o vesting é um contrato que nós chamamos de opção de compra e venda, na qual você vai oferecer participação societária para aquela pessoa que geralmente é um colaborador-chave, que é uma pessoa que vai te ajudar a movimentar o seu negócio e que muitas vezes também cobra um ticket um pouco alto, ou que não está um ticket adequado para a sua sociedade. E aí o que acontece? Fala, olha, você vai cobrar um pouco menos e nós vamos fazer esse vesting e a gente consegue depois resolver isso lá na frente, que você vai ganhar essa participação societária, ou pelo menos você vai comprar ela por um preço bem mais acessível. E aí eles fazem esse contrato. Mas é possível que isso aconteça? Sim. E é por isso que a redação do contrato ela precisa ser muito bem feita. Por quê? Vamos pensar no seguinte exemplo. Eu tenho uma sociedade de 2 sócios no momento, um com 60% e o outro com 40%, num total de 100%. Esses 100% vão equivaler basicamente a 1.000 cotas, certo? E aí esses 2 sócios vão lá e chamam esse colaborador-chave, oferecendo para ele 10%. Só que esse 10% vai sair de quem? Do sócio que tem 60% ou do 40%? No nosso exemplo aqui vai ser do 60%. Então, qual que ficaria a configuração final? Aquele sócio que tinha 60%, ele vai ficar com 50%. Entra aquele sócio com 10% e o outro sócio mantém-se com seus 40%. Esse é o arranjo. Mas como que o sócio que está com 10%, ele pode ainda perder essas cotas, né? Ele pode ser diluído? A primeira questão que a gente precisa pensar é como que você vai fazer esse contrato com esse sócio? Por quê? Como que você está vinculando? Você está vinculando o número de cotas, o percentual ou o quê? Você está vinculando que esse sócio que está te entregando o percentual, que é aquele sócio com 60%, ele vai entregar os 10% dele. E se houver, por exemplo, a entrada de um investidor, ele vai ter que te entregar esses 10% de toda forma, eu vou ser diluído. Você precisa montar a cláusula que deixe certo que os 10% eles vão permanecer, ou seja, está falando assim para essa pessoa que tem 60%. Não me importa se você vai receber investimentos, não me importa se você queira vender a sua participação para outras pessoas, a questão é, você tem que guardar 10% para mim. Ou seja, o cara que tem 60%, ele tem que guardar totalmente esses 10% para você. Os outros 50% ele pode fazer o que quiser. E caso entre novos investidores com muito dinheiro, aumentando a valuation da empresa, você precisa deixar que o cálculo da configuração vai ser que esses 10% da sociedade e você vai ter esse direito dela. Então tem que tomar muito cuidado na hora de redigir essa cláusula. Um outro ponto também sensível é que muitas vezes as pessoas querem vincular o contrato dentro não do percentual da sociedade, mas do número de cotas. E aí o que acontece? Então vamos supor, no caso nosso exemplo, tenho 1.000 cotas no total de 100%, perfeito? E aí, se essa pessoa que vai entrar na sociedade, eu tenho que entregar o que para ela? Se era 10% daquele número de 1.000 cotas, eu tenho que entregar basicamente 100 cotas para ela. Se eu vou entregar essas 100 cotas, eu resolvo o problema. Só que aí, o sócio que tem 60%, o sócio que tem 40%, ou seja, aquele que tem 600 cotas e o outro 400 cotas, eles decidem fazer um aumento de capital social, eles injetam mais dinheiro na sociedade. Então eles vão injetar o quê? Mais R$1.000, por exemplo. Cada um injetando, um injeta novamente 600, um injeta R$600, o outro injeta R$400. E aí, novamente, eles têm agora um capital social não mais de 1.000 cotas, mas de 2.000 cotas. E aí, se eu coloco que eu vou receber 100 cotas, então, na verdade, eu não estou recebendo mais 10%, porque 100 cotas de 2.000 seria 5% da sociedade. E aí eu começo a perceber que eu fui diluído. Então tem que tomar muito cuidado na hora de montar essa cláusula, muito cuidado como é que vai ser essa redação, lembrando da entrada de novos investidores, como que vai ficar, de quem que vai sair, para que não gere um impacto negativo e um estranhamento entre esse futuro sócio, esse sócio entrante, com os demais sócios já antigos
geralmente os fundadores da startup ou de qualquer outra sociedade. Gostou desse vídeo? Nos siga ativando esse sininho para novos vídeos que nós vamos fazendo para empresas, startups, novos negócios e inovação. Obrigado!